Nós não podemos imaginar que uma mangueira faça força para dar manga. Não é. O que a gente espera é que se ela estiver adubada, se tiver água, se tiver condições que a permitam estar saudável, é natural que uma mangueira dê manga, que uma jaqueira dê jaca. É isso que a gente espera naturalmente de cada uma dessas árvores, desde que as condições mínimas necessárias estejam existindo para isso, né? O Sermão do Monte e as Bem-aventuranças traduzem aquilo que se espera naturalmente da vida de alguém que conhece a Deus. Imagina-se que alguém que nasceu de novo, alguém que é um cidadão do reino, alguém que conhece a Deus, sendo uma pessoa que faz uso corretamente dos meios de graça. Quando eu falo de meio de graça, eu estou me referindo a nós orarmos constantemente, a lermos a palavra do Senhor, a participarmos da ceia do Senhor, a cultuarmos individualmente e coletivamente. Então imagina-se que uma pessoa que nasceu de novo e que faz um uso correto dos meios de graça, é natural que essa pessoa produza aquelas características que estão descritas nas bem-aventuranças. Não tem como ser algo que a gente pega uma lista e diz assim: eu vou fazer cada uma dessas coisas com o objetivo de me tornar um cidadão do céu. Mas é bem o contrário. Eu sou um cidadão do céu, eu já recebi o Espírito Santo, ele habita em mim, eu sou uma nova criatura. Por ser uma nova criatura, por conhecer a Cristo, essas são as características da minha vida. É algo que se espera que aconteça naturalmente. É verdade, nós não temos como desprezar a nossa capacidade para pecar ainda, né? Nós não temos como desprezar aquilo que acontece realmente em nossas vidas. Há momentos, há horas nas quais nós não vivemos exatamente como um cidadão do céu. Mas o esperado é que esses momentos, é que essas horas sejam apenas acidentais. Que na realidade nós somos cidadãos do céu, mas em alguns momentos, como diria o próprio Cristo, né? Porque a nossa carne é fraca, nós acabamos por nos comportar como se não fôssemos cidadãos do céu. Então, em alguns momentos, a gente não demonstra a mansidão que é característica do cristão, que aprendeu de Cristo, que é manso e humilde de coração. Em alguns momentos, apesar de pecar, parece que a gente acaba se orgulhando do pecado e não se entristecendo por ele. Quando, por exemplo, alguém faz alguma coisa que nos desagrada, que nos ofende, que nos entristece, e a gente, de alguma forma, acaba retribuindo. Ou quando a gente nem retribui, mas quando a gente vê que algo aconteceu, e a gente, no íntimo do nosso coração, se alegra com aquilo. A gente sabe que isso não é certo, a gente sabe que isso não agrada a Deus, mas naquele momento em que a gente vê uma pessoa que nós julgamos que merecia viver aquilo, merecia passar por aquilo, se ela está passando, a gente parece que acaba se alegrando no íntimo do nosso coração, de alguma forma, com aquilo. E em vez de chorarmos por nos alegrarmos pelo que não deveríamos nos alegrar, parece que a gente tem um comportamento um tanto diferente, que não é o comportamento realmente de alguém que nasceu de novo, de alguém que é um servo de Deus. Mas, no geral, o servo de Deus, um cidadão do reino, alguém que conhece a Cristo, é alguém que está realmente entendendo que ele não pode fazer nada se o Senhor não estiver com ele. Ele olha para textos como João 15:15, quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E ele se percebe naquele texto.
ele olha para a vida dele mesmo e diz: é isso aqui, esse texto está falando de mim. Se eu não estiver ligado na videira que é o próprio Cristo, se eu não estiver nele, eu não vou conseguir produzir nenhum bem espiritual. Eu não vou conseguir ser amável, gentil, eu não vou conseguir ser manso, eu não vou conseguir ser equilibrado, eu não vou conseguir ser longânimo, nada disso. Mas, se nós estamos ligados nele, da mesma forma que uma mangueira que esteja em um terreno apropriado, que tenha os nutrientes necessários, que esteja adubada, ela vai produzir manga. Da mesma forma, se nós estamos numa posição correta de filhos de Deus, se nós fazemos uso correto dos meios de graça, então nós vamos produzir aquelas características de alguém que nasceu de novo. Eu queria então conversar com vocês hoje sobre a quarta bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, versículo 6. Vamos ler o texto? Mateus 5, 6. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra revelada e registrada, Senhor, para nós. Muito obrigado por cada pessoa que chegou aqui nesta noite, pois entendemos que foi o Senhor quem trouxe cada um deles. Queremos Te rogar que no nome de Jesus, fale conosco, ministre ao nosso coração a Tua palavra, Deus. Que seja ouvida a Tua voz, não a voz de homem algum, pois só podemos ser edificados pela Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra do Senhor. É isso que nós precisamos nesta noite, Deus, da Tua palavra no nosso meio, para a glória e honra de Jesus. Amém. Versículo 6 de Mateus 5, ao falar sobre as bem-aventuranças, ele diz que são felizes, né? A palavra, como nós já comentamos nas outras vezes, a palavra usada aí é macários. Na realidade, ele está se referindo a alguém que é extremamente feliz, a alguém que é super felicíssimo. Seria, na realidade, um superlativo do superlativo. O que o texto traduz é alguém que é muito, mas muito, muito feliz mesmo. E ele diz que é muito, muito feliz de verdade aquele que tem fome e sede de justiça, porque em determinado momento eles serão fartos. Quando ele fala de fome e de sede, é interessante notarmos, irmãos, que isso é uma necessidade básica do ser humano. Ninguém vive sem comida, ninguém vive sem água. Nós podemos até viver sem um carro do ano, não é? Nós podemos até viver sem uma casa própria, ou sem uma casa quitada. Nós podemos até viver com uma roupa que não é da marca que a gente queria. Mas ninguém vive sem comer, ninguém vive sem beber. E para comer e beber, nós fazemos praticamente qualquer coisa. No momento em que realmente a necessidade aperta, nós fazemos qualquer coisa. Nós elegemos a nossa alimentação, o nosso sustento, como prioritário, né? É verdade que existem aquelas pessoas que, apesar de saberem que o salário não vai cobrir a prestação do carro, ele acaba comprometendo aquilo que seria para o alimento, para comprar um carro novo. Não acontece, não tem gente que acaba fazendo isso. Sabe que o salário não vai cobrir a viagem que ele quer fazer, mas acaba fazendo, por puro impulso, por instinto, e depois vai arcar com as consequências, porque em algum momento, talvez não consiga sequer manter realmente a alimentação corretamente em casa. Mas, quando nós precisamos realmente comer e beber, nós fazemos coisas que algumas vezes são até justificáveis. O Código Civil e também o Código Penal, eles trazem uma figura bastante interessante,
que é chamada de estado de necessidade. Ou seja, você chega em um determinado momento em que você está precisando tanto de alguma coisa para manutenção da sua vida, que se você, com o intuito de manter a sua vida, de conseguir essa coisa, se você trouxer prejuízo a alguém, você não seria nem culpado por isso. Você simplesmente, o seu erro, a sua ilicitude, seria perdoada, seria excluída, porque você está vivendo realmente um estado de necessidade. Por exemplo, quando você precisa realmente tomar a comida de alguém para você comer e não morrer, ou coisa parecida. Ou seja, chegou no momento em que você ou come, ou você simplesmente vai morrer. Então a gente percebe o quanto é necessário, o quanto é importante, o quanto é relevante e o quanto nós estamos dispostos a fazer pela nossa alimentação. Jesus diz que é dessa forma que se comporta aquele que é cidadão do céu. A diferença é que ele sente essa fome, essa sede, esse desejo que ele precisa suprir, basicamente, sob pena de não ficar vivo, mas é fome e sede de justiça. Não é fome e sede de água, não é fome e sede de comida, mas é, na realidade, da própria justiça que vem de Deus. E aí Cristo diz que bem-aventurados são esses, aqueles que entendem que a justiça é uma necessidade básica, primária, indispensável e necessária à sobrevivência de sua alma. É assim que ele se percebe. O salmista no Salmo 42, ele expressa um pouco disso. 42, versículos 1 e 2, o salmista diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Veja o que é que o salmista está traduzindo. Ele não está dizendo, eu estou precisando de comida, eu estou precisando de água. E ele não está se referindo ao corpo físico dele, que é aquilo com o que nós primeiro nos preocupamos. Por incrível que pareça, né? Nós nos preocupamos muito mais, hoje em dia, com o nosso corpo físico, do que com a nossa alma. Quantas vezes, irmãos, a gente prefere usar determinado tempo para cuidar do nosso corpo físico, do que para cuidar da nossa relação com Deus? Quantas vezes a gente prefere, por exemplo, se dedicar ao exercício físico e não à oração? A gente consegue até acordar 5 da manhã, 5:30 da manhã, e ir para a academia, mas não consegue acordar meia hora mais cedo para poder orar. E eu lembro que há muitos anos atrás, eu comecei a frequentar uma academia, e aquela academia abria 5 horas da manhã. E uma vez eu conversando com um moço que ele abria a academia e ele também dava manutenção nos equipamentos, né? Um dia eu conversando com ele estava chateado, porque uma pessoa tinha chegado lá 4:40 e tinha ligado para o proprietário da academia, porque a academia não estava aberta àquela hora. E o proprietário foi explicar, não, a academia vai abrir às 5, como abre todo dia. E a pessoa ficou reclamando, não, mas a pessoa não podia chegar 20 minutos mais cedo. Qual é o problema dele chegar 20 minutos mais cedo? Dá para imaginar, irmãos, que alguém vai estar 4:40 da manhã na porta da academia para cuidar do seu corpo, para cuidar de sua saúde. Eu espero que seja da saúde, né? E que não seja apenas uma questão estética. Mas diga para essa pessoa levantar meia hora antes do horário normal de trabalhar para poder orar, para poder ler a Bíblia, para poder ter um tempo com Deus. Difícil. Eu estou cansado. Não, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe que eu vou trabalhar o dia todo. O senhor não tem ideia do que eu vou enfrentar. Mas a depender da nossa motivação, a gente faz isso. A gente faz isso tranquilamente. O salmista no Salmo 42 está dizendo, é da preocupação dele com a alma dele. Ele não está dizendo, eu tenho fome, eu tenho sede, e eu preciso saciar o meu corpo físico. O que ele está dizendo é, eu tenho fome de ti, eu tenho fome de Deus. A minha alma suspira pelo Senhor.
E aí no versículo 2 ele diz: quando? Quando é que eu irei e me verei perante a face de Deus? Quando é que eu vou me apresentar diante dele? Esse tipo de fome só é característica naquele que realmente conhece a Deus. Aquele que realmente conhece a Deus entende o quanto é muito mais necessário, é muito mais relevante de que ele cuide da sua alma do que ele seja realmente o funcionário do mês, porque ele sempre chega mais cedo e sai mais tarde. A gente não faz isso inúmeras vezes no nosso emprego, nas nossas relações sociais. Quantas e quantas vezes nós tratamos isso com tanta seriedade, mas esquecemos da nossa alma. Essa sede em nós, quantas vezes parece não existir, parece não estar lá. Quando Cristo, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, diz que felizes são aqueles que têm fome e que têm sede de justiça, ele está dizendo, olha, aquele que nasceu de novo, aquele que é um cidadão do reino, não é que ele não vá se preocupar com o seu corpo físico, não é que ele não vá se preocupar com a sua saúde, ele precisa se preocupar. O seu corpo é templo do Espírito Santo, ele precisa agir e tratar o seu corpo com responsabilidade. Mas se ele vai tratar o seu corpo com responsabilidade, muito mais a sua alma, que é eterna. Porque vai chegar o dia em que o nosso corpo, por mais bonito e sarado que seja, por mais gordinho e feio que seja, vai chegar o dia que esse corpo, seja ele como for, vai ser comido de bicho. Não tem jeito. Isso vai acontecer, independente das dezenas e centenas de reais que você gasta no seu cabelo. Um dia ele vai ser coberto de terra e vai dar bicho. Não tem jeito. Mas e a sua alma? E a minha alma? A gente se preocupa muito, não é, com isso? A gente se preocupa muito em saciar a nossa fome física, em saciar a nossa sede material, essa sede do nosso corpo físico. Mas inúmeras vezes não nos preocupamos em saciar as necessidades da nossa alma, em alimentar a nossa alma realmente com a palavra do Senhor. O Senhor falando através do profeta Amós, capítulo 8, no versículo 11, ele diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Será que a gente podia dizer que chegou esse tempo para nós? Será que nós poderíamos dizer que chegou o tempo de sentirmos fome, não de pão, de sentirmos sede, não de água, mas de ouvirmos a palavra do Senhor? Será que chegou o tempo da gente buscar a palavra de Deus e a presença do Senhor com a mesma disposição que nós buscamos a manutenção do nosso corpo físico? Cristo diz que são felizes aqueles que buscam a justiça dessa forma. O que é que ele chama de justiça? O que é que seria justiça dessa perspectiva bíblica, né? Justiça é aquele estado daquele que é como ele deveria ser. Ou seja, eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, e os criou perfeitos, sem defeito, sem problema nenhum, sem nenhum vício, nem físico, nem moral, nem emocional, nem psíquico, nem espiritual. Não havia nenhuma inclinação maldosa, não havia nenhum defeito, não havia nenhum problema naquele casal. E era assim que nós deveríamos ser. E era assim que eles deveriam permanecer. Até o dia, diz a Bíblia, em que Eva, tentada, olhou para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz o texto de Gênesis que, quando Eva olhou para aquela árvore, ela percebeu que ela era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento.
E Eva toma do fruto e come. Naquele momento, Eva busca um conhecimento à parte de Deus, separado de Deus. Deus tinha algo para a vida dela, Deus tinha algo para a vida de Adão, mas ela entendia que existia um terceiro caminho, existia um outro caminho, existia uma outra proposta. Ela não tinha que ouvir apenas aquilo que Deus tinha dito, mas havia um outro caminho que ela podia tentar por si mesma. E no momento em que Eva faz isso, que ela toma daquele fruto, que ela come, no momento em que ela dá ao seu esposo tudo que ela achava que poderia obter, todo o conhecimento que ela achava que ia conseguir e que talvez a tornasse mais feliz, simplesmente traz sobre ela a maldição e a infelicidade. Diz o texto que naquela mesma hora, ela e Adão começam a se desentender. Ela e Adão olham um para o outro, percebem que estão nus, têm vergonha um do outro, se afastam, um do outro se afasta, vai embora, vai tentar cobrir a sua nudez. A relação que era tão abençoada com o próprio Deus, quando eles ouvem a voz de Deus no jardim, eles se escondem. E Deus procura Adão e diz: Adão, o que foi que houve? Por que você está se escondendo? E Adão diz: Senhor, a gente ouviu a sua voz, tivemos medo e nos escondemos. E Deus diz: por que é que você teve medo? Você por algum acaso comeu daquele fruto que eu disse que não era para você comer? E Adão começa a viver como qualquer um de nós, né? Foi sim, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Não fui exatamente eu não, foi ela. Ela que me deu e eu comi. A tentativa de buscar justiça, conhecimento, a parte de Deus, só trouxe maldição e destruição. Muitos e muitos anos depois, Deus falando através do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, ele fala da justiça que era possível ser produzida pelo homem em pecado, pelo homem naquele momento. E ele diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Depois de estarmos afastados de Deus, o nosso melhor ato de justiça, diz o profeta Isaías, é como um trapo de nojeira, de imundície, de sujeira. Essa é a justiça que nós conseguimos produzir, seres humanos, separados de Deus, distantes do Senhor, tentando atender às necessidades do nosso corpo físico, tentando atender os nossos prazeres carnais. É esse tipo de justiça que a gente consegue. A gente não consegue produzir outra. Não existe. Nenhum de nós. O Senhor, falando através do salmista, Salmo 14, versículos 2 e 3, ele diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Foi isso que o homem conseguiu se afastando de Deus. Foi isso que o homem conseguiu ao tentar produzir uma justiça própria, ao tentar se aproximar de Deus por um caminho próprio, ao tentar fazer aquilo que Deus disse que ele não deveria fazer, mas que ele achava que na realidade, Deus é que não sabia do que estava certo. É isso que ele consegue produzir. O homem nessa situação, perdido, morto em delitos e pecados, diz a Bíblia que o próprio Cristo veio morrer por nós. Nós não ficamos neste estado de injustiça, de rebelião contra Deus. Embora Deus pudesse fazer isso, Ele não nos abandonou nesse estado. Antes enviou o seu próprio Filho para morrer por nós, para pagar o preço da nossa injustiça. E o profeta Isaías, de forma muito poética, registra isso no capítulo 53 do seu livro, a partir do versículo 4, ele diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si,
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele é que nós fomos sarados. Todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cristo fez isso por mim e por você, para poder nos colocar de volta no caminho. Nós que havíamos nos desviado, nós que andávamos desesperados para satisfazer os prazeres da nossa carne, nós que andávamos desesperados por atender aos nossos desejos, nós que andávamos loucos por sensações e por querer aproveitar tudo que está ao nosso redor. Ele faz cair todo o castigo disso sobre ele mesmo, algo que nós não suportaríamos viver. O preço do meu pecado e o preço do seu pecado só poderia ser pago com a morte, só poderia ser pago com a própria vida. Mas se eu entregar a minha vida como culpa pelo meu pecado, o que ficará? Eu estarei perdido, nada restará. Mas o próprio Filho de Deus assume isso sobre ele. Ele assume o nosso pecado, a nossa iniquidade, e porque ele assume isso sobre ele, ele é ferido, ele é moído, ele é oprimido, e o que sobra para nós é a sua paz, é a sua justiça, por causa do que Cristo fez, porque Cristo se tornou pecado em nosso lugar, nós nos tornamos justiça de Deus. Nós que nunca merecíamos isso. Nós que passamos a vida toda em rebelião contra Deus. Nós que passamos, irmãos, a vida toda buscando apenas coisas que atendessem ao nosso corpo físico. Nós que passamos a vida toda de uma forma completamente imediatista e hedonista. Ele faz cair tudo sobre ele. E agora, olhando para o que nós éramos, olhando para o sacrifício de Cristo, o apóstolo Paulo registra, quando ele escreve aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, o próprio Cristo, ele o fez pecado por nós. Deus fez o próprio Cristo pecado por nós, para que nele, em Cristo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Dá para imaginar, irmãos, o que está acontecendo? Nós estávamos desviados, desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, cada um vivia relações sociais conturbadas, afetadas pelo egoísmo, afetadas pelo orgulho, afetadas pela ganância. Era assim que nós vivíamos. Mas Cristo vem e toma sobre si todo o nosso egoísmo, todo o nosso orgulho, toda a nossa ganância. Ele toma sobre si e agora nele nós somos feitos justiça de Deus. É como se Deus estivesse olhando para pecadores, para mim e para você, percebendo agora que nós não temos nada a dever a Ele. Não tem nada que Deus pudesse cobrar de nós. Dá para imaginar que Deus, aquele que nunca provou o pecado, que é completamente santo, que é totalmente santo, Ele não tem mais nada para cobrar de mim e de você, porque nós fomos completamente justificados, porque o preço do nosso pecado, a dívida foi completamente paga por Cristo Jesus no alto da cruz. Então agora, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos: mas graças a Deus, porque outrora éramos escravos do pecado. Romanos 6, versículos 17 e 18. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado,
Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Irmãos, dá para parar diante do espelho, eu e você, olhar para a nossa imagem refletida no espelho e dizer: olhe, você agora é servo da justiça. Você agora, pecador, falho, você foi feito servo da justiça, apenas por causa do sacrifício de Cristo. Só por isso. É a única coisa que nos permite isso, é a justiça dele, que agora está sobre nós. Essa justiça, sendo revelada na nossa vida, gera em nós essa fome, gera em nós esse desejo que Cristo falou em Mateus 5:6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Nós que éramos pecadores, irmãos, tendo experimentado a justiça de Deus agindo em nossa vida, nós queremos mais. Queremos mais dessa justiça. Queremos mais que o nosso coração seja conformado à imagem de Cristo. Queremos mais ser parecidos com Ele, dia após dia. E o próprio Espírito Santo está trabalhando nisso. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e ele diz que na realidade, Deus capacitou diversas pessoas na igreja, com dons, com talentos, para que uns possam promover a edificação do outro, de forma que todos sejam edificados mutuamente, e que todos se tornem mutuamente se edificando um ao outro, parecidos com Cristo. Foi essa a ideia de Paulo, ao escrever aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Ele diz assim: Ele mesmo, o próprio Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, cada um de nós aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, os dons que Deus deu a cada pessoa na igreja precisam ser apresentados à igreja, precisam ser apresentados ao Senhor para servir a igreja, porque são esses dons sendo colocados em ação de cada um, pessoa por pessoa, que vai promover a nossa edificação, que vai fazer com que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, que vai promover cada vez mais a saciedade dessa justiça, essa sede, essa fome de justiça que existe no nosso coração. É isso que vai acontecer quando eu e você oferecemos os nossos dons para a edificação do corpo do Senhor. Nesse versículo, como nos outros, nas bem-aventuranças anteriores que nós vimos, há sempre uma promessa. Ele sempre termina dizendo que aquele que vive dessa forma, ele será recompensado. Ele vai ser recompensado não porque ele vive dessa forma. Ele vai ser recompensado porque ele é um filho de Deus. É por isso. E esse viver dele é algo natural. Então a consequência natural desse tipo de vida que ele tem é a recompensa que o próprio Cristo fala. E nesse versículo 6, o Senhor diz que são bem-aventurados, que são felizes, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles um dia serão satisfeitos. Um dia nós não vamos mais, irmãos, precisar ficar angustiado nem com a injustiça alheia e nem com a nossa própria injustiça. Porque até na hora da gente se chatear com a injustiça, até na hora da gente se entristecer com a injustiça, a gente só se entristece com a injustiça praticada pelos outros. Já perceberam isso? A gente só se entristece com a injustiça
Se, por exemplo, for um cargo em comissão que tenha sido dada a uma pessoa que você nunca viu, que você nunca ouviu falar, aí a gente levanta a mão, aí a gente brada contra a injustiça. Mas quando esse cargo em comissão é dado ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso irmão, ao nosso amigo, à nossa esposa, conheço gente dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja, que há 2, 3 anos recebe um cargo em comissão da Câmara de Deputados e nunca recebeu um centavo, nunca, pelo dinheiro que recebeu, nunca trabalhou um minuto. Um minuto. Essa mesma pessoa vai fazer buzinaço na 13 de maio, ali na 13 de julho. Vai lá tocar a buzina do carro, protestar contra o governo. A mesma pessoa que no final do mês vê o contra-cheque dele chegar com o dinheiro da Câmara de Deputados, com o carro em comissão que ele recebe e não sabe nem o endereço, não sabe nem onde fica. A gente se entristece muito, né? Com a injustiça, quando é praticada pelos outros, e em especial quando é praticada contra nós. Mas e quando somos nós que estamos praticando essa injustiça? Quando somos nós que tentamos convencer o empregado doméstico a não receber vale-transporte? Será que a gente se entristece também? Quando a gente diz, não, mas você já come aqui em casa, né? Então, assim, eu posso receber o empregado doméstico, a gente pode trabalhar, mas assim, eu não posso dar os vale-transportes, não. Alguém se entristece com isso? Sabe, será que pensa nisso? Será que pensa quando diz assim, não, eu preciso muito de alguém para trabalhar aqui em casa, mas assim, eu não posso pagar direito, não. Eu posso até pagar você, mas não posso pagar os encargos sociais, não. Você sabe como o governo é. Você sabe o quanto o governo toma da gente, né? Então, você não pode ter um empregado doméstico, é simples. Não percebeu isso ainda? Não deu para notar que não dá para você ter? Que no dia que você puder ter, você deverá tratá-lo com a justiça devida, a justiça que você quer ser tratado. Não é isso? Quantas vezes a gente faz isso? A gente protesta demais, sabe? Contra a injustiça alheia, mas não contra a nossa. A gente não consegue perceber o quanto nós agimos inúmeras vezes com injustiça e para a gente tem sempre uma desculpa. Não, para a gente tem sempre uma boa desculpa. Para o outro, não. O outro, olha. Agora, para a gente, não. Tem um bom motivo para a gente agir dessa forma. Aquele que é cidadão do céu, vai chegar o dia em que ele não vai precisar reclamar da injustiça de ninguém. Não vai precisar reclamar contra a injustiça que ninguém praticou contra ele, e nem contra a injustiça que ele mesmo tenha praticado contra alguém. Aquele que é um cidadão do céu e que hoje em dia ainda comete atos injustos, um dia, quando ele estiver diante do Senhor, ele será semelhante a Cristo e não praticará mais esses atos de injustiça. E não sofrerá mais atos de injustiça, de jeito nenhum. Mas naquele dia, nós seremos semelhantes a Ele. Foi isso que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. No dia que nós contemplarmos a Cristo, fisicamente, com seu corpo glorificado, nós estaremos semelhante a Ele. Naquele dia, nós também estaremos com o corpo glorificado. Naquele dia, a injustiça de outro ou nossa não vai mais afetar a ninguém. Nós não pecaremos contra o outro não vai pecar contra nós, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Todos aqueles que nesse mundo passaram a vida toda tendo sede de fome, tendo sede de justiça, um dia realmente serão fartos. Mas somente se essa fome e essa sede de justiça
foram geradas pelo Espírito Santo. Somente se isso não era um capricho, porque a vida foi injusta com ele. Todo mundo conseguiu, menos eu. Sabe, todo mundo tem, menos eu. Mas se essa fome, essa sede de justiça é refletida como aquela oração do Pai Nosso, quando nós oramos que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. A gente não ora isso? Que seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra, na minha vida, na vida da minha família, como ela é feita no céu. Isso é fome e sede de justiça. Se nós passarmos a vida toda assim, nós vamos chegar no final da vida e dizermos exatamente como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu e você, irmãos, que nascemos de novo, que servimos ao Senhor, que passamos a vida toda aqui nesse mundo, afligidos pela injustiça dos outros e pela nossa própria injustiça, afligidos pelos erros que muitas e muitas vezes nos maltratam, e erros que nós mesmos impingimos ao outro, maltratamos os outros com os nossos erros. Nós que passamos a vida toda querendo que isso acabasse, um dia estaremos diante do Senhor e vamos receber uma coroa de justiça. Dá para imaginar que um dia o Senhor vai dizer: você agora é completamente justo. Não há mais nenhuma área em sua vida a ser transformada. Não há mais nada em sua vida a ser tratado, a ser consertado. Hoje você se parece com o Senhor. Hoje você é o reflexo do próprio Cristo, do homem perfeito, daquilo que eu e você deveríamos ter sido sempre. Quando foi aberto o quinto selo, isso está registrado em Apocalipse capítulo 6, diz que quando foi aberto o quinto selo, o apóstolo João viu debaixo do altar almas que clamavam ao Senhor por justiça. Apocalipse 6:10. Essas almas diziam assim: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Cada uma daquelas pessoas que hoje já estão com o Senhor, pessoas que estiveram conosco aqui na igreja, pessoas que nós conhecemos na caminhada cristã, pessoas que eram cidadãos do reino e que passaram a vida toda com fome e sede de justiça. Diz a Bíblia que essas pessoas hoje recebem de Deus uma vestidura branca. A roupa branca é símbolo de pureza, símbolo de que não há pecado algum. Lutero usava uma figura de linguagem para falar sobre a igreja, e ele dizia que ele comparava a igreja como uma senhora com um vestido longo e branco, um vestido muito longo e branco, e que tão longo era que a orla, a borda do vestido, arrastava no chão. Então era um vestido longo, era um vestido branco, mas enquanto aquela senhora caminhava, o vestido ainda arrastava no chão e sujava, de forma que você podia perceber o vestido branco ainda manchado por alguma coisa. No finalzinho dele, aquela parte que estava tocando no chão. Quando eu olho para Apocalipse, eu lembro muito dessa imagem. Se hoje eu e você fazemos parte dessa igreja, sabe que é uma senhora vestida de branco, mas que o seu vestido ainda toca no chão, que ainda a sujeira, ainda a mácula, por causa dos meus pecados, por causa dos desejos pecaminosos que ainda existem em mim e em você. Se isso ainda existe hoje, vai ter um dia em que esse vestido vai ser trocado e que essa senhora
vai receber um vestido completamente sem mancha, totalmente sem mácula, representando a sua justiça, que agora é completa, completa. Ninguém pode dizer mais nada sobre ela, ninguém. Enquanto nós somos a igreja chamada de igreja militante, né? A igreja que ainda está militando, que ainda está caminhando neste mundo. Quantos erros nós cometemos? Apesar de termos nascido de novo, apesar de conhecermos a Cristo, apesar de que não deveríamos fazer essas coisas, mas quantas injustiças nós ainda cometemos. Mas um dia, nós que nascemos de novo, nós seremos completamente fartos de justiça. Para todo sempre, estaremos diante do Senhor. Nada mais vai nos incomodar. Eu queria que você respondesse a uma pergunta. De que é que você tem sentido fome e sede? O que é que tem motivado os seus dias? Será que você poderia, olhando para o tempo que você gasta em cada coisa, será que você poderia fazer um levantamento da força que você tem empenhado em cada aspecto de sua vida? Será que dá para você olhar para isso? Olhar para a sua própria vida, olhar para trás e dizer, eu tenho fome e sede de justiça? Dá para pensar nas coisas que você viveu no último ano, por exemplo. Pelo que foi que você perdeu o seu sono? Em que foi que você gastou as suas horas, as suas melhores horas, sabe? Quando você estava com mais disposição, quando você não estava com sono, quando você não estava cansado, quando você não estava com preguiça, quando você não estava entediado. Em que é que você tem gastado o melhor de você? Dá para você olhar para isso e dizer, eu tenho gastado o melhor de mim em ter comunhão com Deus, em edificar a mim, em edificar a minha família, em edificar a igreja, em edificar o meu próximo. Dá para a gente olhar e dizer isso? Será que dá para a gente fazer como Ló? Pedro, a segunda carta de Pedro, segundo capítulo, no versículo 8, diz uma coisa sobre Ló, que só dá para a gente entender que realmente é verdade, porque foi o Espírito Santo que inspirou a Escritura, e que fez com que Pedro registrasse isso. A segunda carta, capítulo 2, versículo 8, Pedro diz assim, porque este justo, Ló, ele está falando de Ló, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, se referindo a Sodoma e Gomorra, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles homens. Imaginem, Ló vivia em Sodoma e Gomorra, e diz o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que dia após dia, a alma justa de Ló se afligia e se entristecia pelas injustiças que ele via sendo praticadas pelos homens daquela cidade. Será que dá para a gente dizer o mesmo de nós? Será que dá para a gente dizer assim, a minha alma tem se angustiado dia após dia pelas injustiças que ela tem visto sido praticadas por outros e por mim mesmo? Será que a gente conseguiria dizer isso? Se não conseguimos dizer como Ló, ou se olhando para trás, percebemos que talvez o melhor do nosso tempo, nem de longe, sabe, nem de longe, seja gasto na edificação da nossa alma, o que a Bíblia apresenta para nós é que é tempo de mudança. É tempo de voltar, sabe? É tempo de dizer assim, não, pode ter sido assim até agora, mas não precisa permanecer assim. Não precisa. A partir de hoje, eu posso começar a viver como cidadão do reino. Eu posso entender que o Espírito Santo habita em mim e que eu preciso realmente viver como alguém que vai morar no céu e não como alguém que está apenas brincando de igreja.
que eu posso viver hoje como alguém que é realmente um filho de Deus, e não como alguém que encontrou na igreja apenas um meio social saudável, um lugar bom para criar os filhos. Já vi muitas pessoas, inúmeras delas já me disseram isso: pastor, eu preciso ir para a igreja, os meus filhos estão começando a crescer e eu quero criá-los na igreja. Impressionante, irmãos, impressionante. Essa pessoa não percebe que ele mesmo é um pecador, não percebe que ele mesmo desagrada a Deus, ele não percebe que o filho dele é um pecador, ele não percebe que o filho dele precisa de salvação, não percebe isso. A única coisa que ele percebe é que a igreja é um meio social bom. E aí ele diz: pastor, tem escola dominical na sua igreja? Que se tiver, eu quero levar meu filho. E eu já presenciei o triste fato de ver o irmão parar na porta da igreja, pegar o filho dele, descer, levar até o departamento infantil, entrar no carro e ir embora, para voltar quando tiver terminado a escola dominical, quando tiver terminado o culto. Porque ele entende que a igreja é apenas uma aglomeração social, é apenas um lugar onde as pessoas se esforçam por ser melhores. Ele não entende que a igreja é formada por pecadores que estão lutando dia após dia para serem santos, para viverem para a glória de Deus. Ele não percebe que na realidade todos nós estamos aqui apenas porque percebemos o quanto estávamos distantes de Deus e o quanto somos carentes dele. Essas pessoas não percebem, irmãos, que aqui não é um lugar bom para criar os filhos, não. Aqui é o único lugar para se viver, se nós queremos glorificar a Deus com a nossa vida. Se nós queremos um dia ir para o céu e estar diante do Senhor, o único lugar é diante de Deus. Aqui não é um lugar agradável, onde a minha esposa vai encontrar uma boa companhia, onde o meu esposo vai ter uma boa influência, e aí ele vai parar de beber e de me trair. Não é só isso. Aqui é um lugar de gente brigando para ser santo, sabe? De gente que tem fome, que tem sede de justiça, todo santo dia. De gente que anda vigiando a si mesmo e ao seu coração, no intuito de que seu coração se pareça cada dia mais com o Senhor. De gente que chega aqui, sabe, abaixa a cabeça, e quantas vezes diz: Senhor, eu não sou digno de participar desse pão, não sou digno de participar desse vinho, me perdoe, por favor, me sustente a minha vida. Nós não somos uma aglomeração social agradável, nós não somos um lugar que de vez em quando a gente faz um café e se diverte, e come cuscuz, e toma suco, e revê os amigos, mas nem de longe, irmãos. Nós somos a igreja de Deus, nós somos o corpo de Cristo, formado por pecadores, que são santificados, que são justificados pelo Senhor, e que estão caminhando para o céu. É isso que nós fazemos aqui, e é isso que nós somos. Enquanto nós caminhamos, lutando contra as nossas injustiças, nós continuamos a olhar para o céu e a pensar: um dia eu vou ser farto, um dia o meu desejo de justiça vai ser completamente satisfeito, porque esse desejo foi colocado no meu coração pelo Senhor, e Ele mesmo vai atender. Um dia eu serei semelhante a Ele. É isso que nós somos, é isso que nós vivemos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que o Senhor te dê graça para viver para a sua glória, para o louvor do seu nome. Vamos baixar nossa cabeça, orar ao Senhor, depois nós vamos cantar uma música. Senhor Jesus, nós precisamos da Tua justiça em nossa vida. Precisamos da Tua graça sobre nós. Precisamos tanto que nós nem sequer conseguimos mensurar o quanto precisamos. Nós somos desesperadamente carentes do Senhor, da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor que dia após dia
aumente em nosso coração essa fome e essa sede de justiça, porque nós já fomos resgatados, porque nós vivemos para o Senhor, porque nós vivemos para a Tua glória. Eu quero apresentar ao Senhor, Pai, aqueles que estão aqui nesta noite e que não perceberam ainda que este lugar é um lugar de servir e adorar a Deus. Que o Senhor possa lhes abrir o coração, que o Senhor possa falar as suas vidas profundamente, como o Senhor falou a minha vida quando eu tinha 13 anos de idade, e que era um adolescente vazio, distante, pecador, apenas querendo satisfazer os desejos mais nojentos da minha própria carne. Mas o Senhor olhou do céu com misericórdia para a minha vida, Pai, e me resgatou, me fez ver o quanto eu era pecador e o quanto eu precisava do Senhor na minha vida. É isto que eu quero pedir ao Senhor que venha fazer, Pai, com aqueles que estão aqui presentes e que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Que eles possam perceber, Deus, o quanto podem viver distantes do Senhor, enquanto forem apenas cidadãos de bem, mas não cidadãos do céu. Tenha misericórdia, Pai. É o Teu Espírito quem opera isso. E é nesta fé que nós estamos aqui. Fica conosco agora, Pai, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.